Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 17 da playlist Inferência Estatística com até 2 amostras no R Commander. No vídeo de hoje vamos ver como realizar teste de diferença de duas médias para grupos independentes através de um arquivo de dados usando o R Commander. Existe uma outra playlist nesse canal, distribuição amostral no R Commander, que eu recomendo fortemente que você assista, porque vamos afirmar algumas coisas aqui que ficarão claras apenas após assistir os vídeos da outra playlist. E recomendo fortemente que você assista ao primeiro vídeo dessa playlist, bem como o vídeo 7, que mostra especialmente os conceitos de teste de hipótese. Há os vídeos também sobre teste de aderência, homogeneidade e variâncias, de 11 a 14, que são importantes para entendermos alguns conceitos nesse vídeo, especialmente as suposições para a utilização de testes, e o vídeo 15, onde foram mostrados os conceitos de teste de diferença entre duas médias. Então, mostraremos aqui os testes T para diferença entre duas médias para grupos independentes. Vamos relembrar o vídeo 15 dessa playlist. Nós temos uma variável quantitativa que tem seus valores medidos em duas populações, das quais retiramos amostras probabilísticas. Muito importante, as amostras têm que ser probabilísticas. As amostras são independentes, porque as populações são independentes. As amostras podem ter até tamanhos diferentes. Não há necessidade de pareamento, certo? E queremos realizar teste de diferenças entre as médias. Nós vamos ver um exemplo aqui dessa referência do Moore, McCabe, Duckworth, Sklof, a prática de estatística empresarial, como usar dados para tomar decisões. Eu acredito que existam edições mais recentes desse livro. Parece um livro muito longínquo, mas é um livro muito bom e acho que também tem versão eletrônica dele, certo? É um livro muito interessante que cobre vários assuntos de estatística, vários assuntos avançados de uma maneira muito interessante, certo? Então, basicamente, esse exercício é o seguinte: como empresas bem-sucedidas diferem de empresas falidas? Então, uma suposição, um possível indicador, talvez seja a razão entre o seu patrimônio e as dívidas atuais. Patrimônio e dívidas são medidas em unidades monetárias. A razão poderá assumir, então, uma infinidade de valores, mas não terá unidade. Será, então, adimensional. Estão disponíveis duas amostras aleatórias. Uma com as razões entre patrimônio e dívidas atuais de 68 empresas bem-sucedidas e outra com 33 razões de empresas falidas. Então, é possível aplicar o teste de diferença entre duas médias para grupos independentes, porque temos uma variável quantitativa, populações independentes, amostras independentes, se for atendida a suposição de normalidade nas duas populações, certo? Se bem que aqui nós temos duas amostras razoavelmente grandes. Uma amostra tem 68 elementos e outra tem 33. Então, pensando lá naquela história sobre distribuição amostral de média e tal, nós poderíamos até pensar que daria, se fosse um teste de uma média para cada caso, né? Para a amostra de 33 para a amostra de 68, até poderia considerar que a distribuição amostral da média poderia ser aproximada para uma normal, porque aqui nós não sabemos nada sobre a população. Agora, teremos também que verificar a suposição de homogeneidade de variâncias, se as variâncias são semelhantes, para escolher a estatística de teste apropriada, como a gente viu lá no vídeo 15. Quais seriam as hipóteses? Bom, na hipótese nula, a gente poderia dizer o seguinte: se não sabemos nada sobre o que difere as empresas bem-sucedidas e falidas no que tange a razão entre patrimônio e dívidas atuais, é razoável considerar que a diferença entre as médias das razões dos dois grupos seja igual a zero. Essa diferença, então, D0 aqui que eu poderia estabelecer, se eu soubesse, eu vou colocá-la igual a zero. Tá? Então, D0 é igual a zero. E na hipótese alternativa, como mencionado, a gente não sabe qual é a diferença que existe entre elas. Então, a gente vai fazer um teste bilateral. A diferença entre as razões, né, entre as médias aqui, é diferente de zero. Vamos ver se há evidência disso. Então, vamos usar um teste bilateral. Quando a gente não sabe nada, uma regra geral, se a gente não sabe qual é a diferença. Pessoal, quem assistiu o vídeo 16 do teste de grupos pareados, vocês viram que lá a gente tinha uma suposição, que a média lá do teor de vitamina C na fábrica era
maior do que a média do teor de vitamina C no Haiti, que era o destino da carga lá de pacotes de farinha. Aqui a gente não sabe, então a gente usa um teste bilateral. E podemos usar um nível de significância de 5%. Certo? Onde é que está o arquivo de dados que nós vamos utilizar aqui, pessoal? Nós vamos utilizar um arquivo de dados que está disponível aqui na minha página. Tem arquivo para vídeos no YouTube, você pode procurar aqui. E se der uma olhada aqui embaixo, tem vários outros arquivos, tem textos, e aqui embaixo vocês podem encontrar esse arquivo aqui, ó, Razão, Patrimônio, Dívidas, RData, que ele já está no formato do R, para uso no R Commander. Por favor, salve o arquivo localmente, né, e você vai poder utilizá-lo nesse vídeo. Então, imaginando que o R Commander já está carregado, o R e o R Commander já estão carregados, a gente pode vir aqui no menu Dados e pedir Carregar conjunto de dados. E aí ele vai abrir e você vai procurar o arquivo que você vai utilizar, que é o Razão, Patrimônio e Dívidas, já está no formato aqui R Workspace. Então, só pedir para abrir aqui. Pronto, ele carregou. Veja, pessoal, aqui embaixo que tem a informação. Os dados Razão, Patrimônio e Dívida têm 101 linhas e 3 colunas. Por que 101 linhas? Porque é 33 mais 68 dados. E 3 colunas. Vamos ver esses dados aqui. A gente pode ver aqui em Ver Conjunto de Dados. Vou puxar para cá porque ele estava no meu outro monitor. E vocês têm aqui a informação. Veja. O que temos aqui? Tem o número da companhia, que vai de 1 até 101. Certo? E a gente tem o grupo das empresas bem-sucedidas e o grupo das empresas falidas. Certo? E vocês têm aqui ao lado a razão do patrimônio pelas dívidas. Muito bem. Grupo é uma variável qualitativa, indicando o tipo de empresa. E a razão é quantitativa. Para o teste de grupos independentes, a estrutura do arquivo de dados precisa ser dessa forma. Uma variável indicando o grupo e a outra os valores. No teste para grupos pareados, vocês se lembram que a variável quantitativa ficava dividida em 2 colunas diferentes. Aqui não. Você tem que ter uma variável que alguns programas estatísticos chamam uma variável de rótulo, uma variável de agrupamento. Ou uma variável independente, vou dizer assim. Muito bem. Então, temos essas informações, podemos fazer algumas análises exploratórias com os dados, o que nos ajudará a ter uma ideia do seu comportamento. Pois vamos verificar se a suposição de normalidade está satisfeita pelos dados, e posteriormente se há homogeneidade entre as variâncias. O que a gente pode fazer, pessoal? Nós podemos começar com um gráfico de pontos por grupos, para observar as distribuições das razões dos 2 grupos de empresas. Por que a gente pode usar gráfico de pontos? Porque a gente tem poucos dados. Tem 33 num grupo e 68 no outro. Então, a gente vem aqui, gráfico de pontos, e a gente vem aqui, veja, a variável nossa é razão, e vamos fazer gráfico por grupos. Veja que só aparece a variável grupo, ele já selecionou direto, a gente seleciona aqui. E opções, nós vamos deixar tudo aqui no automático, vamos clicar aqui em OK, e apareceu aqui o nosso diagrama de pontos. Observe o gráfico aqui resultante, pessoal. Veja. Aparentemente, as empresas bem-sucedidas têm razões entre patrimônio e dívidas atuais maiores do que as falidas. Estão vendo que as empresas falidas, a razão máxima está um pouquinho aqui acima de 2. E as variáveis e as bem-sucedidas, elas chegam até lá acima de 3. Certo? Nas falidas aqui é de 0 a 2. E nas bem-sucedidas de 0 a 3, mas você tem aqui, digamos, esses últimos 2 valores aqui, e a grande maioria está abaixo de 1,5. E aqui 1,5 nas bem-sucedidas você tem uma quantidade grande de empresas assim. Tá. Não dá para perceber muita coisa sobre a normalidade, e as dispersões nos grupos têm uma pequena diferença. Nas falidas parece ser um pouquinho menor, de 0 a 2, e nas bem-sucedidas de 0 a 3. Precisamos fazer os testes de aderência, homogeneidade e variâncias e o próprio teste de diferença de médios para termos uma ideia objetiva da situação. Bom, novamente, lembre-se que o R Commander apaga um gráfico quando você cria outro. Se você quiser, pode salvar ou copiar esse gráfico para posterior uso. Como é que você faz isso? Você seleciona o gráfico, botão direito do mouse, e aí você tem as opções. Copiar ou salvar.
ou mesmo imprimir, se for o caso. A gente recomenda copiar ou salvar com metafile porque ocupa menos espaço, certo? Agora, vamos calcular as medidas de síntese de razão por grupos. Então, a gente vai direto, voltamos lá no R Commander, a gente vem aqui em estatísticas, resumos, certo? Resumos numéricos. E surgirá uma caixa de diálogo, vocês têm aqui. Variáveis. Ele diz que pode selecionar uma ou mais, mas a gente vai selecionar só razão. E vamos resumir por grupos. Vamos resumir por grupos. A gente vai pedir aqui, só tem a variável grupo, ela já está selecionada. E nas estatísticas, vamos marcar também, já que estamos trabalhando com a amostra, erro padrão da média e coeficiente de variação. Certo? Então vamos pressionar OK aqui e ver os resultados encontrados. Aqui vocês têm as informações. Veja, 68 em bem-sucedidas, 33 em falidas. O que temos aqui, pessoal? A média da razão nas bem-sucedidas é 1,72, é mais do que o dobro das falidas, que é 0,82, indicando diferença entre elas. Os erros padrões, que seria o desvio padrão dividido por raiz quadrada do tamanho da amostra, são semelhantes. São semelhantes. Lembre que as amostras têm tamanhos diferentes. É razoável imaginar que a hipótese nula será rejeitada no teste de diferença entre as duas médias para grupos independentes. Mas precisamos ver se as suposições para a utilização do teste foram satisfeitas pelos dados. Certo? Professor, aqui as variâncias, os desvios padrões deram diferentes, as variâncias vão dar diferentes. Vamos ver também isso. Bem, pessoal, nos vídeos 11 e 12 dessa playlist, mostramos os conceitos e como realizar teste de aderência no R Commander. Caso teste de aderência à distribuição normal. Também mostramos um fluxograma sobre a viabilidade de utilizar testes T dependendo do tamanho de amostra, no final do vídeo 15. Se você não assistiu ou não se lembra direito, volta lá, avance o vídeo até o final e veja esse fluxograma que eu mostrei lá no final do vídeo 15. Lá nós mencionamos que quando a amostra for maior do que 40 elementos, é viável supor que o teorema central do limite é válido e que a distribuição amostral da média pode ser aproximada por uma normal, o que possibilitaria o uso dos testes baseados na estatística T. Neste exemplo, uma das amostras tem 68 elementos e a outra tem 33. Poderíamos dispensar o teste de normalidade para a amostra maior, mas por razões didáticas, faremos os testes de aderência para as duas. Começamos pela suposição de normalidade da distribuição das razões nos dois grupos de interesse. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vem aqui em estatísticas, resumos, test of normality. E aí você tem aqui essa situação, para essa caixa de diálogo. A variável quantitativa que nós vamos selecionar é razão. Certo? E vamos fazer o teste por grupos. Então a gente vai pegar aqui test by groups, a gente já seleciona, só tem uma variável qualitativa, a variável grupo. Certo? Vamos usar o teste Shapiro-Wilk, que somente pode ser usado para aderência normal, é um teste com grande poder, grande probabilidade de detectar a falta de aderência, se ela realmente existir, e podemos usar 5% de significância, para comparar o valor P, que a decisão aqui é tomada pela abordagem do valor P. Então com isso tudo pronto, a gente pode pressionar OK. Lembro que a hipótese nula do teste de Shapiro-Wilk é que há aderência anormal. Talvez você se lembre do vídeo 12 dessa playlist, quando fizemos teste Shapiro-Wilk por grupo. Era importante analisar o valor P ajustado pelo método de Hom. Aqui é muito importante porque houve uma grande mudança nas empresas falidas. Certo? Para empresas bem-sucedidas, o valor P, estão vendo ali, o valor P ajustado, veja, antes ele era 0,90, era aqui 0,8953 e ficou basicamente o mesmo, 0,89526, sem mudança em relação ao não ajustado, que é muito maior aqui, então, vocês vejam que é muito maior que o nível de significância 5%. Então, a conclusão é, aceita-se H0, ou seja, a gente supõe que há aderência anormal.
outras palavras, não há evidência que a distribuição da razão entre patrimônio e dívidas atuais tenha distribuição diferente da normal nas empresas bem-sucedidas, com uma probabilidade máxima de erro de 5%. Porém, para empresas falidas, o valor P ajustado, que a gente tem que usar esse aqui, certo? É o dobro em relação ao não ajustado. Veja aqui que ele também é muito maior, cerca de 9 vezes maior do que o nível de significância, 5%. Então, aceita-se H0 a aderência anormal. Em outras palavras, não há evidência de que a distribuição da razão entre patrimônio e dívidas atuais tenha distribuição diferente da normal nas empresas falidas, uma probabilidade máxima de erro de 5%. Então, a suposição de normalidade da distribuição de razão foi satisfeita nos dois grupos. Então, nós podemos aplicar o teste de diferença entre duas médias para grupos independentes. Mas precisamos usar a estatística de teste apropriada. Então, para isso, nós precisamos avaliar a homogeneidade entre variâncias. Nos vídeos 13 e 14 dessa playlist, mostramos os conceitos dos testes de homogeneidade de variâncias e como realizá-los no R Commander. Naqueles vídeos foram mostrados 3 testes. Teste F de igualdade de variâncias, só pode ser usado para comparar variâncias em 2 grupos e é sensível a desvios da normalidade. O teste de Bartlett, que pode ser usado para comparar variâncias em vários grupos, certo? A gente tem eles aqui, ó, eles disponíveis para nós. O teste de Bartlett também é sensível a desvios de normalidade e o teste de Levene, que pode ser usado para comparar variâncias em vários grupos e é mais robusto a desvios de normalidade. No nosso caso aqui, como a suposição de normalidade foi satisfeita e temos apenas 2 grupos, poderíamos usar qualquer um dos 3. Eu optarei pelo teste de Levene, certo? Vocês poderiam realizar pelos outros, né? Lembro que a hipótese nula do teste de Levene e dos outros é que as variâncias da variável sob análise são iguais em todos os grupos. E que hipótese alternativa é que há diferença entre elas. No teste de Levene é que há diferença. Pelo menos uma das variâncias é diferente. Eu vou usar então aqui o teste de Levene, clico aqui, ele já escolhe, como só tem uma variável qualitativa, ele já escolheu a variável grupo, certo? E eu vou escolher a variável razão. E conforme visto nos vídeos 13 e 14, é melhor usar como centro a mediana. Então a gente dá um OK aqui e vamos ver o que acontece. Muito bem. Vamos ver aqui os resultados para nós. As variâncias de razões valem 0,40,86698 nas bem-sucedidas e 0,23,14,301 nas falidas. A estatística do teste de Levene vale 2,8806. Veja lá no vídeo 13 como essa estatística é calculada. Ela segue a distribuição F, que tem 1 grau de liberdade no denominador, porque só há 2 grupos, e 99 graus de liberdade no denominador, porque há 101 casos. Então, o grau de liberdade no denominador é o número de casos 101 menos o número de grupos 2, por isso que dá 99. E o valor P resultou 0,09279. Repare que esse valor é maior, quase 2 vezes maior, do que o nível de significância 5%. Pela abordagem do valor P, como é maior, aceita-se H0 a 5% de significância. Ou seja, não há evidência de que as variâncias de razão entre patrimônio e dívidas atuais sejam diferentes entre as empresas bem-sucedidas e falidas. Mas elas são diferentes aqui, professor. Está vendo aqui? Não, elas não são significativamente diferentes, com uma probabilidade máxima de erro de 5%. Então, a gente pode considerar variâncias semelhantes ou iguais, como querem alguns. Em outras palavras, agora você tem todas as informações para, apropriadamente, realizar o cálculo, realizar o teste de hipóteses para grupos independentes. A diferença entre médias e grupos independentes. Muito bem.
Já temos as hipóteses enunciadas, será um teste bilateral, e a diferença entre as médias declaradas na hipótese nula será igual a zero. A suposição de normalidade foi satisfeita nos dois grupos, e o teste de Levene mostra que as variâncias populacionais da razão podem ser consideradas iguais nos dois grupos, semelhantes nos dois grupos. Então a gente vem aqui no menu Estatísticas, Médias, e temos agora, reparem que há várias opções agora, a gente vem para Teste T para amostras independentes, e surgirá essa caixa de diálogo. Reparem que na aba Dados já tem grupos, só tem a variável grupo, então ele já selecionou, e a variável resposta vamos escolher razão. Agora vamos para as opções. Muito bem. Temos que selecionar a hipótese alternativa. Nós já decidimos que o teste era bilateral. Então a gente vai deixar ali. O nível de confiança, o complementar do nível de significância será 0,95, já que o nível de significância é 5%. Aí vejam ali, assumir variâncias iguais. Como o teste de Levene indicou que as variâncias de razão podem ser consideradas iguais nos dois grupos, nós vamos marcar sim. Certo? Se ele tivesse dado rejeitado a hipótese, a gente marcaria não. Aí ele calcularia, usaria lá, quem viu o vídeo 15, viu que ele calcularia o número de graus de liberdade usando a outra expressão. Vamos apertar aqui, ok, e vamos observar o resultado. Veja, to sample t-test. Essa aqui é a terminologia para o teste T para grupos independentes. A estatística T vale 7,1721, com 99 graus de liberdade. Por quê? Como as variâncias são supostas iguais, o número de graus de liberdade da estatística T, como a gente viu lá no vídeo 15, era o tamanho da amostra do grupo, de um grupo, mais o tamanho da amostra no outro grupo, menos 2. 68 mais 33 menos 2 dá 99. E o número de graus de liberdade, veja aqui, ó, o valor P é 1,358 na menos 10. O que significa isso? Foi usada a notação científica. Caramba, professor, o que significa isso? O primeiro algarismo significativo aparecerá apenas a partir da 10ª casa decimal. Então, o valor P, na realidade, seria aqui igual, vou mostrar aqui para vocês, né? O valor seria igual, vamos ver se ele faz aqui para mim, né? Seria igual a esse valor aqui, 0,0000000001358. Que é muito, mas muito menor que o nível de significância 5%. Então, rejeita-se H0. Ou seja, a evidência estatística é que as médias das razões entre patrimônio e dívidas atuais são diferentes entre empresas bem-sucedidas e empresas falidas, com uma probabilidade máxima de erro de 5%. Um analista financeiro, então, poderia refinar essa conclusão, talvez realizando um teste unilateral ou incluindo outros indicadores. Quando o teste é bilateral, o R-Commander ele apresenta um intervalo de confiança aqui, certo? Para a diferença entre as médias com o nível de confiança estipulado. Em outras palavras, há 95% de probabilidade que a diferença entre as médias na população esteja entre 0,65, entre as médias das razões, bem entendido, né? Esteja entre 0,65 e 1,15. E sempre apresenta os valores das médias nos dois grupos, aqui nas bem-sucedidas e aqui a média da razão nas falidas, como já tínhamos visto anteriormente. Podemos confiar nos resultados? Sim. As suposições para a utilização do teste foram satisfeitas pelos dados. Lembre-se sempre disso, as conclusões da técnica são válidas se as suposições nas quais ela se baseia forem satisfeitas pelos dados. Muitos alunos perguntam o que aconteceria se tivesse escolhido variâncias diferentes ao invés de iguais nas opções do teste. Vamos fazer isso aqui, meramente para demonstração. Tá? Cuidado, vou fazer aqui para demonstração. O teste de Levene mostrou que as variâncias são semelhantes. Mas e se não fossem? Vamos dar uma olhada. Então, a gente vem aqui, estatísticas, vai lá, médias, teste T para amostras independentes. E agora, na aba opções, quando está escrito aqui, assumir variâncias iguais, nós vamos marcar não. Então, vamos dar um ok aqui, vamos ver o que acontece. Observe
que há algumas diferenças. Primeiramente, a estatística T mudou para 7,9037. Por quê? Vejam lá no vídeo 15 que a estatística, quando as variâncias, a estatística T, quando as variâncias são semelhantes, ela tem uma forma. Quando elas são diferentes, ela tem outra. Os graus de liberdade, calculados por aquela fórmula mais complexa, têm um resultado fracionário, 81,692. E o valor P acaba sendo modificado. Então, vejam que lá tinha 99 graus de liberdade, aqui tem menos, 81, alguma coisa, sei lá, foi arredondado para 82. O valor P ficou ainda menor. Veja, 1,107 e na menos 11. Ou seja, o primeiro algarismo significativo aparece apenas na 11ª casa decimal. Observe que os limites de 95% de confiança também são diferentes, porque a estatística T tem um número de graus de liberdade diferente do caso das variâncias iguais. Aqui a decisão do teste seria semelhante ao do outro caso. Mas se as amostras fossem menores, na ordem aí de uns 10 elementos em cada grupo, seria possível que escolher variâncias iguais ou diferentes levasse a decisões conflitantes. Por isso, é altamente recomendável realizar os testes de aderência e os testes de homogeneidade e variância para avaliar as suposições dos testes. Tá? Para você não tomar uma decisão equivocada. Se eu usar a suposição incorreta. Por favor, use os testes. Como é o programa que faz os testes para a gente não tem que se preocupar com nenhum cálculo. Tal, vamos usar essa funcionalidade aqui. Certo? Vamos usar o teste de homogeneidade e variância e vamos usar o teste de normalidade para avaliar a situação. Certo? Importante ressaltar, mais uma vez, que todas as operações que você faz nos menus aqui do R-Commander ficam registradas na janela R-Script. E também os resultados na janela Output, inclusive quando você escreve aqui, você escreve as coisas, fica tudo registrado aqui, você pode salvar para uso posterior. Com este vídeo, pessoal, terminamos a playlist Inferência Estatística com até 2 amostras no R-Commander. Dúvidas, comentários, escreva aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para saber de novos vídeos. Obrigado e até a próxima.